Quando a gente para ver essa temática do rei de toda a terra, a gente é conduzido a pensar nessa função de rei. O que é ser um rei? Atualmente, aqui no Brasil, nós vivemos um regime de governo que é um regime diferente. Nós vivemos no presidencialismo, ou seja, nós, democraticamente, nós elegemos alguém para exercer governo. Porém, quando a gente para pensar em rei, a gente está falando de outro regime, e esse regime é uma monarquia. Atualmente, no mundo, nós temos algumas monarquias. Porém, essas monarquias, os reis e rainhas, eles não têm o poder soberano sobre aquele lugar. Porque a maioria deles tem algum chefe de Estado que exerce uma função política. Porém, quando nós lemos e vemos na Bíblia Sagrada o conceito de rei que tem na Bíblia, como era exercido naquela época, significava um poder soberano. Significava que aquele que era rei tinha poder sobre tudo. Então o que ele falava era lei. Então ele que fazia as leis, ele que executava elas. Então a gente tinha um poder supremo focado em uma pessoa. E essa pessoa era chamada de rei. Quando nós paramos para olhar esse conceito, nós fizemos aqui o ato profético, nós trouxemos a bandeira de Israel, e nós olhamos para a história de Israel, conseguimos ver que em Israel não começamos no regime de monarquia. Israel começou em uma certa parte, chegou num momento que começaram a ter juízes. O que os juízes faziam? Eles tinham a lei que foi dada por Deus a Moisés, e eles julgavam de acordo com a lei. Porém, chega um certo momento que o povo começa a falar com o último juiz. Quem foi o último juiz, irmão? Irmão Carlinhos? Não, foi irmão Carlinhos não. Irmão Carlinhos até se aposentou, né, irmão? O último juiz, Samuel. Então o povo começa a falar com Samuel, dizendo: não, nós queremos um rei, nós queremos alguém que nos governe. Então aí Samuel unge Saul, que é o primeiro rei. E o rei, ele tem, como eu falei aqui, o poder soberano. E nesse poder soberano, ele executa e faz algumas coisas, porém, ele devia fazer de acordo com a vontade de Deus. Entretanto, na história de Israel, não é isso que acontece. Na história de Israel, nós vamos tendo alguns reis que eles vão se desviando da vontade do Senhor. E o Senhor vai se entristecendo, porque aqueles reis, eles não temem a Ele. Então, através dos profetas, Deus vai começar a liberar uma palavra. E a palavra é: virá um rei, e esse rei, ele governará sobre toda a terra. Todos se inclinarão a esse rei. Só que os judeus, quando a gente para ver o Novo Testamento, eles estão com essa palavra no coração. Eles estão na espera do Messias. Afinal, o Messias será aquele que governará. O Messias será aquele que tirará eles do jugo dos romanos. Então eles estão ansiosos por esse Messias. E o Messias chega. O Messias aparece, mas o Messias não traz o governo que eles esperavam. Eles esperavam que o Messias trouxesse um governo que fosse terreno. Mas Jesus, quando vem à terra, ele traz sim um governo, mas um governo espiritual. Porque aquele que se rende, entrega o coração a ele, ele começa a dominar esse coração. Então Jesus institui esse governo. Esse governo no Novo Testamento. E ele causa certa estranheza, inclusive nos próprios discípulos. Os discípulos chegam a perguntar a Jesus em algum momento: então o Senhor voltará, irá instituir o governo? Eles ainda estão olhando para um governo terreno. Mas na verdade, quando a gente fala assim para Jesus, Ele começa um governo no nosso coração e na nossa vida. Se você já disse sim para Jesus, você começou a experimentar um novo governo sobre a tua vida.
E esse governo, irmão, ele é soberano. Esse governo é soberano sobre a sua vontade. Então Jesus, ele é um rei diferente. Só que, como já foi lido aqui em Zacarias, o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será um único nome. Então esse mesmo rei que veio à terra, ele voltará. Só que quando ele voltar para a terra, ele não instituirá um reino passageiro, ele instituirá um reino eterno. Não terá outro rei após ele, não. Quando ele voltar, ele governará. Jesus é o rei de toda a terra. Será que você pode declarar isso comigo nessa noite? Você pode dizer: Jesus é o rei de toda a terra. Você pode aplaudir e exaltar a ele. Não há outro como ele. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos 24. Salmos 24, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Versículo 7. Eu vou ler numa tradução mais antiga, o versículo 7 ao 10, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse salmo foi escrito por Davi, e os estudiosos falam que esse salmo foi escrito no momento em que Davi está trazendo a Arca da Aliança de novo para Israel. Então é um momento de celebração, é um momento de exaltação a Deus. Você imagina, a presença do Senhor está voltando, está indo para aquele lugar. É uma coisa que Davi sempre ansiou. Ele tentou de uma forma, acabou não dando certo. A arca ficou na casa de Obed-edom, mas ele de novo tenta e consegue trazer a arca. E esse salmo, é provável que enquanto a arca estava entrando, eles estavam cantando esse salmo. E os dois primeiros versículos, eles nos mostram que o nosso Senhor, Ele precisa ser adorado, porque Ele é dono de tudo. Você pode dizer: o meu Deus é dono de tudo. Então todos os dias, quando você acorda, quando você tem a oportunidade de andar, irmão, você tem a oportunidade de trabalhar, você tem que saber: o meu Deus é dono de tudo. O meu Deus é dono de toda a terra e de tudo que nela existe. E eu sei que muitas das vezes a gente entra numa normalidade, a gente começa a tratar tudo como se fosse comum. Mas nosso pedido aqui, a nossa oração aqui é que a gente comece a contemplar tudo que Deus fez e comece a adorá-lo, porque, irmão, tudo que Ele tem nos proporcionado, tudo que Ele tem liberado, tem sido algo que nós não merecíamos. E o versículo 2 fala: foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e o firmou sobre as águas. Então,
Se Ele fez tudo, se Ele fez onde nós estamos, se Ele fez a terra, se Ele fez os mares, nós conseguimos celebrar e exaltá-lo quando a gente para e nos ajoelhamos para orar. Quanto tempo nós temos gastado de adoração a Ele? Quanto tempo nós temos gastado para se derramar diante do trono do Rei da Glória? Quando nós entramos na igreja, eu sei que cada um tem um pedido, tem uma oração, mas será que não tem como nós entrarmos e falarmos: hoje eu só quero entregar, hoje eu só quero adorar, hoje eu quero ser igual aquela mulher que derramou o seu bom perfume e não queria nem saber quanto custava, ela queria adorar, porque ela estava diante de Deus. Nós estamos diante dele, irmão, e você pode levantar a sua adoração, você pode exaltá-lo, porque tem coisas e bênçãos que você está esperando e está pedindo, mas ela só vai vir após a sua adoração, o seu reconhecimento de quem Ele é, o seu reconhecimento do que o Senhor representa para a tua vida. Porque embora Ele seja o Rei de toda a terra, Ele tem um governo, mas mesmo assim Ele te chama de amigo, mesmo assim Ele se revela a você nos pequenos detalhes. Então mesmo Ele sendo soberano, mesmo assim Ele está com você todos os dias. Somos adoradores, e quando nós entramos na casa do Senhor, o nome já diz, é um culto. Você veio para cultuar a Ele, você veio para adorar a Ele. Só que Davi aqui, ele vai falar como é esse adorador. No versículo 3 ele vai dizer: quem poderá entrar no santo lugar? No versículo 4, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Então o adorador que chega diante de Deus, ele é um adorador que, como o salmista está falando, ele tem as mãos limpas. Essas mãos limpas representam muito das suas atitudes, representa uma santificação que você precisa viver para adorar ao Senhor, uma santificação que você precisa passar quando você, pelo sangue de Cristo. E quando ele fala, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, ele fala assim, dessa santificação, mas também fala de um quebrantamento, de que não é uma adoração que venha só de boca, mas uma adoração de um coração contrito diante do Senhor. Nós conseguimos olhar para Davi e ver aquele que é segundo o coração de Deus, aquele que falhou, mas aquele que se arrependeu, aquele que se quebrantou diante do Senhor e conseguiu se tornar um adorador. A igreja do avivamento, a igreja que vai revolucionar essa cidade, é uma igreja que antes de pedir, se ajoelha e adora. É uma igreja que vê o sobrenatural, mas porque está de joelhos se humilhando diante dele. Nós conseguimos olhar para Elias pedindo para o servo ver se a nuvem, se estava chovendo. Toda vez que o servo vai e volta, ele encontra Elias da mesma forma, de joelhos, orando e adorando ao Senhor. Irmão, nós estamos prestes a virar um ano, nós estamos prestes a começar o 2024. Mas não precisa que chegue 2024 para você ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Você pode iniciar isso hoje. Você pode começar aqui e agora. A sua adoração começa a mexer nesse ambiente. A sua adoração, ela sobe aos céus. E Deus consegue olhar lá de cima e Ele recebe a tua adoração como um incenso suave. A sua adoração como aquele perfume que foi derramado por aquela mulher. E o teu coração diante dele,
Um coração puro, não um coração soberbo. Um coração que acha que já sabe de tudo, não. É um coração que chega diante dele e fala: eu não sei de nada, eu não sou nada, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me deu uma nova vida. Esses adoradores que o Senhor espera. E eu quero saber se tem algum adorador assim aqui essa noite. Alguém que quer chegar diante dele com o coração puro. Porque nós estamos falando sobre um rei. Só que quando nós vamos ir a fundo em como os reis, eles exerciam o seu reinado, eles tinham uma pessoa que era o porta-voz do rei. E esse porta-voz é chamado de querux. Ele era aquele que ele estava na intimidade com o rei. O rei falava e expressava para ele tudo que ele iria fazer. Porque muitas das vezes quem iria falar com o povo não era o rei, era o porta-voz. E esse porta-voz, ele precisava saber tudo que o rei queria fazer. Mas não era só isso, irmão. Ele tinha que entender a tonalidade da voz que o rei estava falando aqui. Ele precisava se vestir também como rei, para que quando ele entrasse diante do povo, as pessoas olhassem para ele e vissem: são as palavras do rei. Então o querux, ele tinha que entrar e ser parecido com o rei, porque ele era o porta-voz daquela palavra. Cada um de nós que aqui estamos, quando nós nos aproximamos com o coração quebrantado, com as mãos limpas, nós somos um querux do rei. Nós somos aqueles que seremos porta-voz do evangelho do Senhor. E assim como o querux, você precisa parecer com ele. Você precisa entender a vontade dele. Você precisa falar como ele. Você precisa sair daqui, irmão, como um porta-voz do alto. Tem muitas pessoas precisando que você seja porta-voz do rei de toda a terra. Tem pessoas que estão sob outro governo, estão debaixo de um governo, e esse governo tem implementado sobre eles julgo, peso. Mas Deus está te dando posicionamento e empoderamento nessa noite, para que você seja porta-voz do rei. E assim como o rei, ele tirava o fardo e tirava a carga das pessoas, o porta-voz do rei também vai levar essa palavra. Então, mas tem uma consequência. Quem é adorador, quem reconhece o Senhor, quem está adorando com o coração limpo e quebrantado, versículo 5, receberá bênçãos do Senhor. Tem alguém aqui que quer bênção? Ele está falando: se você reconhece quem Deus é, se você entrega a sua adoração com as mãos limpas, com o coração quebrantado, aquele que é o rei de toda a terra, você receberá a bênção do Senhor, e o Senhor lhe fará justiça. Então, além da bênção, a gente não espera na justiça humana, a gente espera na justiça eterna, na justiça de Deus para nossas vidas. Porém, o versículo 7 até o 10, nós conseguimos ver aqui o triunfo do Rei da Glória. Quando a gente lê na tradução antiga, que fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Eu lembro que em muitos momentos eu me questionava sobre o que isso queria dizer. E uma das coisas que o Espírito Santo começou a me revelar é quando ele fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porque qualquer lugar que você entra, que tem uma porta, tem um limite. Se você vai entrar aqui na igreja, irmão, tem um limite de altura ali. Mas o salmista está falando: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ou seja, aumenta, porque quem vai entrar aqui é grandioso. Aquele que é eterno, aquele que tem todo o poder, entrará nesse lugar.
E eles estão celebrando e dizendo: abram-se, ó portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que o Rei da Glória entre. Mas quem é esse Rei? O Senhor valente nas guerras. Nunca foi tão atual essa palavra para a igreja do Senhor, porque nós vivemos guerras, nós vivemos prova, nós vivemos luta, mas nós temos um Rei que é valente nas batalhas. Nós temos um Rei que não perde batalha. Então toda vez que você entra numa batalha, agora você não entra sozinho, porque o Rei de toda a terra está contigo. E ele está igual o termo. Eu vi o Felipe falando alguns termos jovens, irmão. Eu já estou percebendo, já estou ficando velho. Mas o Rei de toda a terra é como se ele dissesse em termos jovens: eu estou contigo e não abro, filho. Eu estou contigo e não abro. Porque ele é valente nessas batalhas. Mas no versículo 9 ele continua: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, aquele que venceu a morte, aquele, irmãos, que a cruz era para ser o final, mas na verdade a cruz foi só o começo. A cruz que o inimigo pensava que a morte poria fim a tudo, mas na verdade o que era para ser morte, na verdade nos deu a vida. Então esse Deus, esse Jesus, Ele é o Senhor dos Exércitos. Então quando você entra numa batalha contra Satanás, se você está com o Senhor dos Exércitos, você já tem uma certeza: o Senhor dos Exércitos é que vai vencer. Ele é que vence a batalha. Só que nos admira aqui que ele está falando, o salmista, ele está anunciando uma entrada. Você para ver, aqui na igreja a gente mudou um pouquinho a liturgia, mas normalmente você vai lembrar de antes, sempre se chamava alguém. Hoje o Felipe ainda me anunciou. Então a gente sempre anuncia quando alguém vai entrar ou vai ter alguma oportunidade, quando é alguém diferente. Então, e Jesus aqui, ele está passando por um anúncio. O Rei da Glória está entrando no lugar e está sendo anunciado. E eu quero te falar que de maneira profética, você vai entrar amanhã, irmão, em qualquer lugar, e você vai anunciar o Rei da Glória. Quando você entrar no seu trabalho, você vai falar: abra-se, ó portas, o Rei da Glória está entrando. Quando você chegar na sua faculdade, abra-se, ó portas, o Rei da Glória está entrando. Chega na tua casa hoje, vão te chamar de louco, mas chega declarando: abram-se, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Aquele que vence batalhas, aquele que é o Senhor dos Exércitos. Declare, anuncie a entrada dele. A palavra vai falar em Apocalipse 18, do 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu e cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele os regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na visão de João, é uma visão profética sobre a volta de Cristo.
após o milênio. E ele está vendo, e na coxa de Jesus tem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Jesus será entronizado e exaltado por nós como Rei dos Reis. Porque quando a gente para olhar na história de Israel, tinham reis, irmãos, naquela época, mas tinham como se fossem cidades menores. E tinham reis sobre aquelas cidades. E aqueles reis de cidades menores, eles ficavam ainda sob a autoridade de um rei maior. Na volta de Jesus isso não vai acontecer. Ele será o rei soberano. Ele será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a igreja do Senhor tem que ser uma igreja que anseia por essa volta, anseia por esse momento, por olhar e conseguir visualizar, assim como João visualizou. Porque João visualiza mais. Ele visualiza os 24 anciãos prostrados diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas. Em Salmo 72, 11 vai dizer: e todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Isso significa então que ele não mentiu. Ele é quem ele diz que é, irmão. Se as profecias diziam o que ele era, se Isaías falou que o menino nos nasceu e o reinado estaria sobre os seus ombros, assim o será. Ele governará sobre toda a terra. E quando nós olhamos esse anúncio, nós temos uma responsabilidade. Quando eu estive lá no Rio, eu ouvi um hino, irmão, foi cantado até no congresso, e toda vez que eu escutava aquele louvor, ele tanto como falava comigo, como ele meio que me constrangia. O que ele falava: nós nos tornamos responsáveis. Ele falava sobre um senso de responsabilidade que eu e você temos. Na verdade, que temos que ter sobre anunciar o Senhor para outras pessoas. Mas não só anunciar o Senhor, porque anunciar as bondades do Senhor é muito fácil, mas anunciar a volta dele, e anunciar que aqueles que estão com ele viverão no céu eterno, mas aqueles que não estão com ele viverão no inferno também eterno. Eu sou responsável, você é responsável por anunciar a entrada triunfal do Rei da Glória. Você é responsável por anunciar na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na rua, mas decretar, irmão, e declarar sobre essa cidade um avivamento de pessoas que reconheçam quem é Jesus, de que Jesus não seja apenas uma religião, mas que eles olhem para a palavra e comecem a ter aquela ansiedade pela volta do Rei da Glória, pela volta do Senhor dos Exércitos.